Bom, senhor Milton, mais uma vez estamos reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis. Hoje, novamente, transmitindo ao vivo pela internet. O pessoal da internet vai poder ver o lançamento, participar também aqui do lançamento do livro do Milton, Viver e Vencer. É um livro bastante interessante, que ele vai expor alguns detalhes na noite de hoje. Então, o Milton já é um velho conhecido nosso, tem nos ajudado bastante nesse trabalho de divulgação da doutrina. Já é praticamente, podemos dizer que você é um trabalhador também da fraternidade, né, Milton? Sempre, né? E a gente espera que essas raízes cada vez se aprofundem mais para nos auxiliar com o seu conhecimento no nosso aprimoramento. Então, meus amigos, o Milton vai ficar à vontade, como sempre. Obrigado. Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, como sempre faço, usando este espaço para desejar-lhes paz e saúde. Porque entendemos é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos para realizar todas as experiências que nós escolhemos nesta encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Segundo a doutrina espírita, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Eu peço licença para repetir. Segundo o Espiritismo, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento divide-se em duas áreas: o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. O conhecimento intelectual ele é resultado do armazenamento de todas as reflexões, pensamentos, ideias e experiências que o espírito realiza durante toda a sua trajetória evolutiva. E o conhecimento moral, ele é resultado das regras de relacionamento que o espírito estabelece para poder conviver com o semelhante. Porque moral significa regra de relacionamento. E para que a gente possa aumentar o volume do conhecimento intelectual e do conhecimento moral, precisamos de boa disposição física, eis a razão do desejo da saúde, e de equilíbrio espiritual, eis a razão da paz que tanto desejamos. E é isso que nós mais queremos neste momento para todos os companheiros que prestigiam esta atividade cultural e doutrinária da Fraternidade Francisco de Assis. Quero agradecer o convite generoso sempre feito, formulado aqui pela direção da casa, e dizer que é uma alegria, ganhando ou perdendo o Brasil, estarmos aqui. Estamos trazendo para a consideração dos companheiros este quarto livro que escrevemos. Nós temos 29 originais. E o quarto está sendo colocado aqui, mais uma vez, pela boa recepção e receptividade que os outros tiveram aqui junto aos companheiros queridos da fraternidade. O título desta obra é Viver e Vencer. Eu vou rapidamente apresentar o temário do livro para podermos conversar a respeito de um capítulo que eu escolhi para esta noite. Na primeira parte, o primeiro capítulo tem o seguinte título: Envelhecer sem perder a alegria e a satisfação pela vida. São reflexões muito interessantes e oportunas. O segundo é a importância do sono para a preservação da saúde. O terceiro é a ação terapêutica da prece. O quarto é sua imagem, sua vida. O quinto é
Cuide de seu humor, ele revela o seu estado interior. Sexto, razão e emoção. Sétimo, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas. Nós damos uma receitinha nesse item aqui. Oitavo, o casamento ideal, para nós não perdermos a ideia do que é o casamento, porque daqui a pouco ninguém sabe mais, não vai guardar muitas experiências. O nono, o homem disposto a vencer. E na segunda parte, uma sequência do livro As Forças Positivas do Homem. Altruísmo, coerência, diplomacia, liberdade, livre-arbítrio e livre pensamento, meditação, pontualidade, receptividade, sabedoria e a parte conclusiva do livro. 160 páginas, mais ou menos. Esta é a obra que estamos trazendo para colocar nas mãos e no coração dos companheiros. E escolhi para falar desta noite do terceiro capítulo ligado com a ação terapêutica da prece. Porque Allan Kardec, quando escreve sobre esta matéria, faz uma reflexão bastante interessante num livrinho saboroso de se ler, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que por equívoco, uma grande parte dos nossos companheiros espíritas pensam que é um livro religioso. Allan Kardec esclarece logo na abertura da obra que a vida de Jesus, o lugar onde ele viveu, a cultura do seu tempo, sobre tudo isto e mais a geografia, a história, a política e a economia daqueles momentos, a gente pode ter debates e diferenças de entendimento. Mas, diz Allan Kardec, sobre um único aspecto da vida de Jesus não há nem discussão, que são os seus ensinamentos de ordem moral. E ele então escolhe, Allan Kardec, vários títulos desses ensinamentos de Jesus, e ele vai fazer uma reflexão profunda a respeito da sua contribuição para tornar a nossa humanidade mais feliz. Entre esses assuntos, ele vai falar das provações e das expiações da nossa vida, vai falar da inteligência, da vontade e do pensamento como atributos essenciais do espírito para que ele possa realmente desenvolver o seu aprendizado. Nós já aprendemos com o Espiritismo e com a própria ciência comum que a inteligência é uma faculdade que o homem tem para aprender. Nós só aprendemos porque usamos essa primeira ferramenta de trabalho chamada inteligência. A segunda ferramenta de trabalho é a vontade, que é a determinação, que a psicologia estuda do ponto de vista da volição, do querer, do desejar, do sonhar, do aspirar, do almejar e do determinar. A vontade determina. E depois se usa a terceira ferramenta para a evolução, que é o pensamento. O pensamento, ele é encaminhador do que a vontade determinou. Então nós precisamos aprender a usar a inteligência, precisamos aprender a usar a vontade e precisamos aprender a usar o pensamento para podermos viver melhor. Nesse particular, então, o livro vai chamar como um bom depoimento das experiências que estão sendo feitas no mundo, da água. Porque no Japão, em Tóquio, o professor Masaru Emoto vem de tempos para esta parte, examinando o grau de influência dos pensamentos e das emoções
das pessoas sobre o líquido chamado água. E o professor Masaru Emoto, então, lá no Japão, organizou um laboratório muito interessante para suas experiências e acoplou a um microscópio de tecnologia avançada a uma máquina fotográfica da mesma qualidade e, fotografando os cristais da água retirada de diversos lugares, conseguiu demonstrar como é que funciona esse assunto ligado do pensamento sobre a água. Porque nós, sem percebermos, nós mudamos a composição atômica da água através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E eu vou mostrar para vocês, inspirado nesse trabalho do professor Masaru Emoto e também do Brown, lá no Canadá, em Toronto, como é que eles são cientistas, não estão ainda recebendo a contemplação da ciência, porque é necessário um pouco mais de tempo para que novos experimentadores, em tempos diferentes, lugares diferentes, obtenham os mesmos resultados. Aí, com certeza, o seu trabalho vai receber a configuração de verdadeira ciência. Por ora, como o Espiritismo toca nesse assunto, e Allan Kardec, eu vou mostrar, Allan Kardec fala declaradamente do seu conhecimento sobre esse assunto em 1861, no livro dos Médiuns, nos itens 129, 130 e 131. Vocês estão anotando tudo que estou falando, estão? Vale a pena a gente conferir com Allan Kardec. Então, o professor Masaru, editando um livro lá no Japão sobre esta matéria, que eu vou mostrar daqui a pouco a capa do livro, diz que a água reflete os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Esta casa desenvolve um trabalho de ordem prático e que é a terapia da água. Nós aqui na Fraternidade Francisco de Assis, nós não acreditamos, nós sabemos que os espíritos e nós, todos juntos, modificamos a composição atômica da água, dando-lhe qualidade de tratamento, que é coadjuvante ao tratamento de ordem clínica. Isso já está comprovado. Então nós vamos comentar um pouquinho. Tenho a certeza, todos nós que aqui estamos, vamos ganhar com este conhecimento e, conforme eu pretendo, no final, chamar a atenção para um dos pontos mais importantes, que é por que adoecemos. Na abertura do livro, o professor Masaru tem esta mensagem. A água tem uma mensagem muito importante para nós. Aqui do lado são cristais fotografados e aqui do outro o professor Masaru, sorridente como sempre, hoje viajando o mundo inteiro para falar das suas pesquisas, chamar a atenção do mundo, principalmente do Ocidente, onde não se conhece muito o valor desses estudos. As fotografias e as informações aqui apresentadas refletem o trabalho do Dr. Masaru Emoto, pesquisador japonês. Conforme eu disse, ele ainda não está recebendo a contemplação da ciência. Mas no futuro será assim. Esta é a capa da edição japonesa do livro de Mensagem da Água. Esta é a edição inglesa e esta edição portuguesa eu aproveitei para escanear uma capa de um DVD do filme Quem Somos Nós, que penso muitos aqui assistiram. Este filme, ele revolucionou o conceito que as pessoas fazem sobre a nossa origem e a nossa capacidade de atração ou repulsão de tudo quanto a gente quer através do pensamento. Tenho quase a certeza, todas as pessoas que me ouvem já aprenderam que com o pensamento nós podemos conquistar tudo o que nós queremos. Concordam ou não? Não senti nenhuma
firmeza neste auditório tão seleto. Concordariam ou não que com o pensamento nós atraímos pessoas, objetos? Então é só... Quem é que falou assim tão forte? Então nós precisamos simplesmente aprender a usar o pensamento. Então trago aqui uma notícia para quem nunca ouviu falar deste assunto. Pensamentos, palavras, ideias e sons musicais afetam a estrutura molecular da água. Fiquem atentos para o que eu vou mostrar daqui para frente, porque é uma grande contribuição a uma nova reflexão que nós fazemos sobre a qualidade da nossa vida. Começo dizendo que a água é a fonte de toda a vida em nosso planeta, que, na verdade, chama-se Terra por equívoco mitológico. E o Guilherme Arantes, cantor brasileiro popular, descobriu isso e está fazendo uma campanha para mudar o nome do planeta. Se conseguir, chamar-se-á água. É isso? Será mais consentâneo com realmente o que acontece aqui com a composição da nossa Terra. Também devo dizer que o corpo é como uma esponja e está composto de trilhões de câmaras chamadas células que comportam líquido. Aliás, nós passamos um bom tempo antes de nascer fisicamente numa piscina gostosíssima. Estão lembrados? De água térmica. Olha que coisa gostosa. É delicioso, não é? A qualidade de nossa vida está diretamente ligada à qualidade da nossa água. A água é uma substância muito maleável. Sua forma física adapta-se facilmente ao ambiente que a contém. Nós temos 4 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. E mais o... São 4. Sólido, líquido, gasoso e... Eu espero meia hora para vocês pensarem nisso. Qualquer estudante do terceiro ensino fundamental, é isso, já aprende quais são os 4 estados da matéria. Eu vou repetir: sólido, líquido, gasoso e... Vocês não esqueceram, aqui não estão lembrando. Irradiante, ou plasma, como quiserem, que foi anunciado em 1872 por um grande cientista inglês, William Crookes. Eu falei 1872, o 4º estado da matéria. O Espiritismo, em 1857, anunciou o 5º estado da matéria. Portanto, antes do William Crookes anunciar o 4º. A doutrina espírita vem anunciando o 5º estado da matéria antes do sábio inglês anunciar o 4º. Eu não vou falar o nome porque vocês vão pesquisar, tá bom? Posso fazer assim? Mas nós estamos falando do 3º estado, que é o estado líquido, a água. Mas a aparência física não é a única coisa que muda. A sua estrutura molecular também muda. A energia ou as vibrações do ambiente mudarão a forma molecular da água. Vocês estão vendo aquela garrafa com água ali? Agora há pouco nós ouvimos os nossos 3 irmãos, com a condução do Reinaldo, desenvolver através da arte um trabalho de preparação do nosso ambiente. E eu lhes pergunto, as composições musicais, os sons, as vibrações, foram elevadas ou de baixa categoria? Elevadas. A permanecer essa pesquisa científica de que
nós incidimos sobre a composição da água, com os pensamentos, vibrações, sons, o que aconteceu com aquela água que ali está? Falem, meus irmãos. Houve uma mudança para melhor. Se estava em estado neutro, passou a ter uma qualidade de acordo com o que nós estamos produzindo aqui. Mas vamos supor que essa água está na casa de uma família em que só se fala palavrões, uma pessoa tem desconfiança da outra, brigas, desentendimentos, guerras. Como é que é a mudança da água numa casa onde esse tipo de comportamento é acionado? Bom, ainda é cedo, eu estou só dando um elemento para nós começarmos a pensar seriamente nesse assunto. O senhor Emoto documentou visualmente estas mudanças moleculares na água por meio de suas técnicas fotográficas, conforme eu já salientei. Então ele congelou gotas de água e examinou-as então sob um microscópio de campo escuro dotado de recursos fotográficos. Seu trabalho demonstra claramente a diversidade da estrutura molecular da água e do efeito do ambiente sobre a sua respectiva estrutura molecular. Fiquem atentos, não se desviem do assunto, porque nós vamos ganhar com isso. Congelando a água, examinando a fotografia da estrutura, você obterá incríveis informações a respeito da água. O senhor Emoto descobriu muitas diferenças fascinantes nas estruturas cristalinas da água de muitas fontes diferentes. A nascente de água pura que jorra da montanha mostra maravilhosos desenhos geométricos em seus padrões cristalinos. Você já viu fotografia dos cristais da água? Nas escolas aparece isso porque os livros têm. Você não teve a oportunidade de ver? Se interesse pelo assunto que você vai ganhar em termos de conhecimento. As águas poluídas e tóxicas das áreas industriais e povoadas, águas estagnadas das tubulações e represadas em armazenamentos, mostram estruturas cristalinas definitivamente distorcidas e formadas aleatoriamente, isto é, sem uma organização. Por exemplo, vou começar a mostrar umas fotos agora. Estes são cristais da água da nascente do Sambuishi Yasui, do Japão, lá em Tóquio. Shimanto, considerado o último rio limpo do Japão. Eu mostro o anterior, nascente, nascente. A água nasce límpida. Alguém aqui já foi até a nascente do rio Tietê? Levante o braço quem já conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 300 pessoas. Então, se nós formos visitar a nascente do rio Tietê, considerado um rio poluído na cidade de São Paulo, nós vamos perceber que ela nasce, a água é limpa, límpida, cristalina e é um filetinho. Mas as pessoas, por não terem instruções seguras, contaminam a água e ele passa a ter este visual que tem na cidade de São Paulo. Quando ele atravessa o interior e passa ali pela região de Barra Bonita, a água volta a ser limpa. Então esta é a nascente. E aqui é a fotografia da água de Shimanto, considerado o último rio limpo do Japão. O último. Mais uma foto do Dr. Emoto, do gelo antártico. Fonte de Lourdes, na França. Vão olhando a cor e o desenho dos cristais. Sobre a fonte de Lourdes, se houver tempo eu volto aqui antes de terminar para fazer um comentário. Aqui é do lago Biwako, o maior lago do centro do Japão, encharco da região de Kinki. A poluição está se tornando pior. Eu vou voltar à anterior para vocês verem
porque a fonte de Lourdes é um local onde as pessoas comparecem para fazerem orações. Aqui a água está contaminada. Diferente ou não? Muito diferente. Rio Iodo, também no Japão, vazamento na Baía de Osaka. O rio passa pelas maiores cidades em Kasai. É igual? Represa Fujiara, antes do oferecimento de uma oração. Uma represa d'água lá. Ele submeteu os cristais, a mesma água, em duas situações. Antes de receber as influências pelo pensamento, pelas emoções, pelo desejo das pessoas. E depois, deixa eu ver se peguei aqui, e depois da prece, da oração feita pelas pessoas. Antes e depois. Antes e depois. Eu pergunto ao auditório, mudou alguma coisa? Pastorais de Beethoven e área para a corda sol de Bach. Veja os desenhos e a cor. Um sutra tibetano. Observem os desenhos. Dança folclórica Kawashi, lá do Japão. É muito alegre, provavelmente, dentro do aspecto folclórico, traduz coisas da natureza, das belezas da vida, então, obviamente, o pensamento causa uma influência e uma mudança. Vocês estão lembrados dos 3 números que eu dei e dos itens que constam do livro dos Médiuns de Allan Kardec? Não. Eu falei 3 números. Por favor, Muito obrigado. 129, 130 e 131. Vocês querem repetir em voz alta comigo, por favor? 1, 2, 3. 129, 130 e 131. Por que é que eu estou pedindo para repetir? Para lembrar-se. Dê uma olhadinha. Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec. Observem o que ele fala a respeito deste assunto, em 1861. Rock, do heavy metal. É rock pesado, não é? Não, fala comigo aqui. É muito pesado, não é? Vocês conhecem as letras do rock? Vocês conhecem, não? Alguém já se interessou alguma vez por ler qual é a mensagem que contém, não? A mensagem é nihilista, derrotista, absurdamente destrutiva. Em relação à vida, aos valores da vida, às esperanças. Estão lembrados que agora há pouco eu mencionei que ele escreve, o Dr. Massaro escreve que em alguns momentos, quando se revela a foto, fica observando-se e nota-se que não há forma, há uma deformação dos cristais, das moléculas. Após ter visto como a água reagia às circunstâncias ambientais, poluição e também da música, o Sr. Emoto e seus colegas decidiram observar como os pensamentos e as palavras afetavam a formação de água. Então começaram a fazer um trabalho bastante interessante que nós vamos mostrar para vocês. Águas destiladas e não tratadas e águas puras, usando palavras datilografadas, aqui no tempo da maquininha de datilografar, em papel por um processador de texto e coladas nos frascos de vidro durante a noite. Ah não, aqui é o computador mesmo. O mesmo procedimento foi executado usando os nomes de pessoas falecidas. As águas foram então congeladas e também fotografadas. Água destilada não tratada. Mensagem escrita e colocada no vidro. Amor
e a admiração. Muito obrigado, por inteiro, são as palavras. Notem a organização das moléculas aqui. Você me faz mal, eu vou matar você. É igual? Adolf Hitler, a pessoa escreveu e ficou pensando na sua imagem e nas suas atitudes. Madre Teresa de Calcutá, é igual? Ficou claro que a água facilmente assimila as vibrações e as energias do ambiente, seja tóxico e poluído ou naturalmente puro. Eu não sei quem é que vai tomar aquela água que está ali em cima da mesa. Não sei. Mas tenho a certeza que quem o fizer vai receber um presente de todos nós, porque nós organizamos isto, e principalmente das músicas que foram cantadas nessa noite. Várias das músicas lembraram Jesus de Nazaré. Vou lembrar agora um trabalho muito interessante realizado pelo professor Anthony Brown, de Toronto, no Canadá. Com base no trabalho feito pelo Dr. Massaro, Brown resolveu também fazer uma experiência muito curiosa, muito interessante, que eu divido a informação aqui com os nossos companheiros. Ele foi até as cataratas do Niágara e recolheu a água daquele local. E ele instalou 6 aquários na estação de metrô de Toronto, levando essa água. Aquários grandes, que ficassem bem à mostra das 300 mil pessoas que transitam por essa estação diariamente. 6 aquários. E ao invés de peixes, ele colocou dentro do aquário frases grandes que ficassem visíveis a todas as pessoas que transitam ali por aquela estação. Vamos ver as mensagens e depois mostrar o resultado. 3 aquários. Você é um amor. Você é feliz e você é alegre. Em 3 aquários, estas palavras, 3 mensagens. E nos outros 3, você é triste, você é egoísta e você é arrogante. Depois de 6 meses de experiência, o professor retirou os aquários para fazer uma análise da água. E a constatação foi esta: onde havia mensagens positivas, a água estava límpida e pura. Onde havia mensagens negativas, a água estava suja e turva. A conclusão do professor Brown: as pessoas, ao lerem as mensagens, prestem atenção, meus irmãos, as pessoas, ao lerem as mensagens, emitiam ondas eletromagnéticas ou vibrações iguais ou equivalentes às mensagens que estavam nos aquários. Isso nós fazemos diariamente usando o nosso pensamento. Não é isso, César? Quando pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas. Por favor, me deem um número de quantas células nós temos no corpo. Não precisa ser exato, gente. Eu sei que é muito... Mais de 10, talvez? Quantas células nós temos no corpo? Milhões, bilhões ou trilhões? Ou mais de trilhões? Mais de trilhões. Se eu disser aqui a este auditório seleto, inteligente, elegante, culto,
que cada célula tem sua vida própria, vocês acreditariam? Que uma está independente da outra, mas se compõe para a formação dos nossos órgãos internos? E se eu disser aqui que nós temos líquido no corpo, acreditariam também ou não? Acreditam? Ou sabem que temos? Porque acreditar não é saber. Qual é a porcentagem de líquido que nós temos no corpo? Mais de 70%. Muito bem. Mais de 70%. Significa que toda vez que nós pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas e mudamos, alteramos, inoculamos coisas boas, sadias e venenos no nosso sangue. Vocês concordam ou não? Usando só o nosso, mas não é só o nosso pensamento, é o nosso sentimento. Vocês poderiam imaginar como é que eu vou falar isso aqui sem causar problema? Deixa eu pensar um minutinho. Ah, já sei. Eu vou dizer assim. Já pensaram o que que nós causamos a nós mesmos quando ficamos nervosos? Irritadiços? Desconfiados? Infiéis? Já pensaram, não? Como é que fica a qualidade do nosso sangue? A ciência está se aproximando de uma grande verdade. Que nós sabe aqui matando, né? Morrer. Será que esse Bom saber que nós podemos, através do pensamento, é isso que Allan Kardec vai falar, naqueles 3 itens que eu salientei nesta noite, quais foram? Vocês vão ler. Nós podemos modificar a composição atômica da água, dando-lhe qualidade de tratamento para enfermidades. Por que as pessoas recebem um copinho com água? Eu descobri uma coisa, os nossos irmãos espíritas nem pagam aquele copinho de água que recebem no centro espírita, depois de receber o passe. Por que o centro espírita adotou esse procedimento? Porque a água, depois de modificada, faz bem ao nosso organismo, ao nosso metabolismo. O passe é para a transferência de fluidos diretamente no nosso perispírito, porque também é composto de fluidos. Agora, a água ingerida entra no nosso metabolismo. Se eu estiver com um bom pensamento, muito obrigado. Recebi aqui nesta casa este líquido para me fazer bem. Tenho a certeza que realmente eu vou ser beneficiado. Ou então, se eu tomar com indiferença, qual é o resultado das duas? Dos dois procedimentos. Digam, meus irmãos, falem. Primeiro, o pensamento ele é altamente positivo e o segundo, altamente negativo. O que é que nós mais desejamos na vida? Eu sei que vocês querem, então, pensando, ganhar muito dinheiro, não é isso? Mas também, através do pensamento, a gente pode ganhar muito dinheiro, não pode? É bem verdade que depois de pensar tem que trabalhar. Que é um bom recurso, é uma boa ginástica, é excelente ginástica. Mas o pensamento, ele é encaminhador. O resultado, nós fazemos através do procedimento.
Então eu estou, neste livro, aproveitando a mensagem do Massaro, de Allan Kardec, para dar esta dica de como nós podemos usar a prece com recurso terapêutico. Vocês se lembram que o nosso irmão Antônio Coelho, na abertura desta reunião, fez uma prece para dar condições da realização mais positiva do nosso trabalho? Estão lembrados, irmãos? Se nós acompanharmos e sentimos profundamente cada palavra, nós recebemos ato contínuo o resultado da prece. Não é preciso aguardar até amanhã, não. Naquele momento. Agora a gente ouve com indiferença. Tanto faz fazer ou não fazer. Qual é o resultado? Qual é o resultado, meus amigos? A prece, diz Allan Kardec, a prece é um veículo que pode servir para uma solicitação, para um agradecimento e uma reverência. Através da prece nós emitimos a nossa mensagem ao ser a quem destinamos as palavras, ao ser que nós destinamos as palavras. Eu sei por experiência, e me permitam compartilhar aqui, que quando nós fazemos uma prece, o espírito mais próximo de nós, que é o nosso protetor espiritual, é o que primeiramente se coloca em condições de nos socorrer. Mas eu aprendi também que as pessoas nem sabem e nem têm intimidade nenhuma com o seu espírito protetor. Eu descobri isso depois de 50 anos, entrando e saindo de centros espíritas. Nós não levantamos de manhã e, além de dizer muito obrigado porque volto ao corpo para mais um dia de experiências, bom dia, dia, esse vocês falam todo dia, né? Bom dia, dia. Em seguida, bom dia, meu querido amigo protetor espiritual. Hoje eu vou ficar ligadão em você. Porque eu quero ficar receptivo, perceptivo às suas boas sugestões. Porque o nosso protetor espiritual, meus irmãos, ele é pago para nos proteger. Vocês sabiam? Quando nós vamos reencarnar, não é isso, Rogério? Nós recebemos como mordomia do Criador a presença de um protetor espiritual. No catolicismo chama-se anjo guardião. Não há diferença nenhuma. É um bom momento de encontro das duas doutrinas. E o nosso protetor espiritual nos acompanha a cada minuto da nossa vida. As coisas erradas que nós fazemos, posso falar dessa maneira? Coisas erradas que nós fazemos, não é porque ele nos sugere, é porque nós ainda não aprendemos a fazer direito. Compreendendo a mensagem do professor Massaro, a recomendação é assim: não desconfie de ninguém, não seja infiel a ninguém, a nenhum princípio. Seja sincero, honesto, digno. Essas palavras já estão perdendo até o sentido, não, meus amigos? Eu sei que as pessoas vão aos centros espíritas, como vão às igrejas, para solicitar, porque querem alguma coisa, precisam de alguma coisa. E isso é natural, é assim que funciona na vida. Nós batemos a porta dos lugares que se propõem a ajudar e fazemos o nosso pedido. Mas é preciso que aprendamos a viver usando melhor as 3 ferramentas de trabalho do Espírito. Quais são elas? Salientei aqui hoje. Inteligência, vontade e pensamento. Por favor, repitam comigo. 1, 2, 3. Inteligência, vontade e pensamento. Mas eu queria que vocês falassem mais forte, porque dá a impressão que vocês estão rezando. E para atender o fim proposto aqui do ensinamento da noite, é preciso que a gente fale com convicção, com força, usando o ar que nós temos nos pulmões.
inteligência, vontade e pensamento. Meus irmãos, meus amigos queridos, se nós usarmos bem a inteligência, a vontade e o pensamento, nós procuraremos coisas certas para a nossa vida. O que adiantaria virmos à noite no centro espírita se nós passamos o dia todo pensando mal das pessoas? Falando mal das pessoas, desejando-lhes o mal. Quando Jesus de Nazaré estabeleceu a sua pedagogia de um novo paradigma para a nossa humanidade, ele o fez já no primeiro degrau, estabelecendo o princípio verdadeiro do amor. E a proposta dele é contra a maledicência. Alguém pode me explicar qual é o significado da palavra maledicência? Eu ia trazer um bombom sonho de valsa para dar para quem acertasse, mas eu não trouxe, não deu tempo. Qual é o significado da palavra maledicência? Falar mal de alguém. Jesus o tempo todo faz o encaminhamento, o direcionamento de seus ensinos, fundamentando nessa nova ordem, digamos assim, de pensamento. Não falar mal. Agora, por favor, sejam absolutamente sinceros. Quantas vezes ao dia a gente fala mal de alguém? Por que é que eu estou falando isto? Porque ao falar mal, ou pensando mal, eu estou produzindo um malefício para mim mesmo, segundo a lei de causa e efeito. Aí eu quero melhorar a minha vida, não fale mal de ninguém, fale só de você, e fale só bem de você. Olhe para você, tenha a coragem de olhar no espelho. Eu tenho um amigo que há 6 meses não penteia o cabelo na frente do espelho. Diz que não aguenta mais ver o rosto dele e já perdeu o prazer de se olhar. Mas diga a você mesmo que você é importante, que você gosta de você. E comece a falar bem das pessoas. O ideal seria nós olharmos o lado bom e generoso que cada pessoa tem. Esse é o ideal. Até por um efeito utilitarista. Eu estou falando isto pensando na nossa saúde. Porque depois de 10 minutos de falarmos mal de alguém, nós já começamos a sentir os efeitos do nosso pensamento, no nosso sangue e no nosso corpo. Dá para entender ou não? Será que o Dr. Masaru Emoto está nos ajudando? E ele não é espírita não, viu, meus amigos? Ele não é não. Eu mandei um e-mail para ele, não sei se ele leu. Só sei escrever em português e esperanto. Eu mandei uma mensagem para dizer a ele que Allan Kardec cuidou desse assunto ligado com a ação do pensamento e da emoção sobre a água, sobre o líquido. Não sei se ele leu, mas eu agradeci o fato dele estar nessa mesma campanha, buscando dar às pessoas um pouco de condição de vida melhor. Portanto, queridos irmãos, se alguém aqui está precisando de um bom emprego, de um bom casamento, se está precisando de uma nova situação mais confortável na vida, mais saúde, tem que começar a mudar o quê? A forma como pensa, a maneira como nós encaramos as nossas possibilidades. Aquela pessoa que diz assim, se Deus quiser eu vou conseguir, eu falo baixinho, não vai conseguir. Mas se ela disser, eu quero, eu posso, eu consigo, eu faço, ela com toda certeza tem maior possibilidade, é mais de 75% de possibilidade de alcançar o que deseja. Eu poderia perguntar 2 coisas que você está falando, é muito importante, mas eu queria perguntar, posso perguntar? Claro que sim, você tem uma voz bonita. Obrigado. 2 coisas que você está falando a respeito da mãe água. Nós falamos todos da água, muito pouco nós agradecemos a água. Outra coisa que eu também muito pouco a gente não fala, nem estimula esse lado chamado
o ar que nós respiramos. Muito pouco nós fazemos a água e o ar que nós respiramos. É verdade. Para a união das duas coisas, seria tão importante a gratidão pelo ar que nós respiramos e a água que nós bebemos. Muito pouco é feito dentro do mar, onde nós fazemos uso desse material tão precioso. Eu vou começar pelo segundo, então, vou falar do ar. Dizer que nós temos que aproveitar o máximo possível, aprendendo a respirar direito, porque a nossa cultura não nos ensina a preenchermos integralmente os nossos pulmões. As pessoas preguiçosamente não sabem que muitas enfermidades têm origem na falta de uma boa postura de respiração. Então, primeiro ponto é esse. E outra coisa, nós temos que aproveitar enquanto é tempo, porque daqui a pouco o governo vai começar a cobrar taxa para a gente respirar. E nós temos que aproveitar isso e saber que nós precisamos. Aliás, existem alguns exercícios muito interessantes ao lado de tonificação do corpo, usando o pensamento e da respiração. No Oriente, isso é vivenciado com um pouco mais de qualidade. Agora, sobre a água, meus amigos, eu vou citar um exemplo. No meio espírita, nós temos um amigo, expositor, que faz palestras. É um antigo companheiro meu e da minha namorada, minha garotinha, Alzira. E ele então diz assim, eu preciso tomar remédios. Então, quando eu apanho um comprimido, eu converso com o comprimido. E com o copo de água que vai encaminhá-lo. Então, eu converso porque sei que eles vão me fazer o bem. Agora, tem gente que toma remédio, com os medicamentos, diz assim, eu estou tomando essa porcaria, nem sei se está me fazendo bem. É um pouco diferente, não é, meus irmãos? Nós temos que aprender a conduzir o nosso pensamento para termos efeitos rápidos e salutares naquilo que nós desejamos. Nós precisamos aprender. Então, vai tomar um copo com água, pense na água. Observe o benefício que ela vai fazer. Tem gente que toma, já estou morrendo de sede. Aliás, isso não é verdadeiro. Quando a pessoa fala isso, não é verdadeiro. Demora uns 3 dias para ela morrer. Mas é preciso entender esse mecanismo. Então tem que pensar na água, na composição atômica da água. Se quiser fazer uma interação, eu recomendaria um filme muito antigo, não sei se nas locadoras ainda tem, chamado Dersu Uzala. Alguém aqui conhece? Conhece. Esse filme, ele é antológico, ele é uma composição de direção russa, com japoneses, chineses, uma coisa muito interessante. Ele é muito antigo, é da década de 60. Mas esse filme é a história de um homem ligado à natureza, e é por isso que eu agradeço as perguntas, em que ele conversa com os elementos naturais. E essa interação possibilita a gente viver melhor. Eu sei que quando a gente ouve alguém falar com as coisas, com os objetos, o primeiro pensamento é que a pessoa está ficando louca, né, translocada. Mas não é assim, meus amigos. Eu quando perguntei quantas células nós temos no corpo, porque nós dirigimos as nossas células. Nós dirigimos as nossas células. Trilhões de células, o nosso pensamento, as nossas emoções funcionam e elas ficam organizadas quando nós estamos equilibrados e ficam desorganizadas quando nós nos desequilibramos. Somos nós que fazemos isso, não são os espíritos. Então eu disse assim para vocês, pouco adianta ir à noite, ir ao centro espírita, se tiver passado um dia totalmente de distúrbios emocionais, espirituais. Agora, para encerrar, já que o meu tempo está esgotado, eu devo repetir o que eu disse aqui na última vez. As pesquisas que estão sendo feitas por algumas organizações
demonstram que nós temos mais de 60 mil pensamentos diários. Qual é o número que eu dei? Mais de 60 mil. A considerar o discurso espírita, a teoria espírita, o ensinamento espírita, de que nós nos ligamos aos espíritos através do nosso pensamento, eu lhes pergunto, a quantos espíritos nós nos ligamos diariamente? Milhares. É uma rede de interinfluência. Agora eu vou fazer a pergunta, quem é que manda em nós? Viu? Ficou fácil responder, não ficou? Agora, nós temos certeza disso? Nós temos certeza de que os pensamentos que nos chegam são nossos mesmos ou são sugeridos por outrem? Pense nisto. No próximo convite, eu quero falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção e muita saúde para todos. Obrigado, Milton. Lembrando sempre que aqueles nossos amigos que por acaso não ouviram exatamente as tuas referências, né, poderão ver no nosso site na internet, né, assistir de novo a palestra, que em poucos dias já estará editada e disponibilizada no nosso site. E os amigos da internet gostam bastante, acessam bastante. Mais uma vez a gente te agradece, Milton. Esperamos contar com você outras vezes. E a gente já vamos avisar aqui o pessoal que nós estamos aí em breve com outros projetos, né? Nós estamos já trabalhando num projeto que vai ser colocado no ar, a gente vai começar a produzir aí dentro de poucos dias. Nós vamos falar de Kardec, né, Milton? É um estudo que o Milton fez de Kardec, a gente vai montar direitinho, filmar e disponibilizar na internet, na medida do possível passar aí em alguns canais de televisão, para levar a mensagem espírita, né, de uma forma clara, simples e objetiva, né? Essa é a ideia. Milton, obrigado.